Bora falar de saúde? Se conhecer, conhecer o nosso corpo também é amar, né? É crescente o número de pessoas com alterações na tireoide, principalmente na população feminina. Disfunções que, inclusive, podem aparecer em todas as idades, né? Assunto pra gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Tireoide é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Para falar sobre ele, né, eu recebo aqui no estúdio a endocrinologista Ana Luísa Rolim. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né, a sua participação e para deixar o nosso bate-papo mais completo, só com a sua participação, né? Então, manda aí suas perguntas, tem dúvidas sobre o funcionamento da tireoide, quer compartilhar alguma experiência com a gente, quer ajudar alguém com informação, manda a sua mensagem aqui para o WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. O Zap do MD já está aqui comigo, inclusive já tem algumas mensagens, viu, doutora? Mas vamos lá, 991050400. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para a gente qual é a função da tireoide no nosso organismo, por que ela é tão importante? Ah, certo. A tireoide é importante porque é uma glândula que regula várias funções do nosso organismo, né? Funções cerebrais, funções cardíacas, né? Até mesmo afeta a fertilidade. Então, é uma glândula que eu costumo brincar com meus pacientes, que é como se ele produz hormônios que é como se fosse um aditivo de carro, né? Uhum. É importante para a gente funcionar direitinho. Entendi. Né? Agora, vamos entender, né, quais são os sintomas, vamos entender o que acontece ali para a gente perceber que existem algumas alterações ou alguma alteração. A gente separou uma tela com os principais sintomas. Vamos soltar aí para o pessoal de casa entender? Olha, são vários aí, né, doutora? Quais são os mais comuns que a gente pode citar aí para o pessoal de casa? Esse que está lá no topo, né, esse primeiro tópico, aumento ou perda de peso, é algo muito comum em quem tem disfunção na tireoide, né? Isso. As alterações do peso são realmente muito comuns na tireoide e a pessoa começa a desconfiar porque não vê um motivo específico para aumento de peso, por exemplo, no caso do hipotireoidismo. Às vezes a pessoa está com os mesmos hábitos alimentares, né, com o mesmo estilo de alimentação e atividade física e mesmo assim percebe que está estranho, está começando a aumentar a atividade, aumentar peso sem uma justificativa específica. Então aí a gente tem que começar a ligar o alerta para que realmente possa se pensar em uma disfunção tireoidiana. A gente está falando aí de aumento ou de perda de peso, mas quando tem uma dificuldade para perder peso, por exemplo, quem está fazendo uma dieta certinha, atividade física e mesmo assim não consegue enxergar resultado, pode ter alguma relação, doutora? Sim, e aí é realmente obrigatório a gente investigar alguma disfunção específica nesses casos, né? A pessoa que mesmo fazendo uma dieta, exercício físico, se esforçando, não está conseguindo perder peso, realmente a gente tem que perceber alguma alteração na tireoide. Muito bem. Pegando aqui a pergunta da Ana Marli, obrigada pela sua participação aqui no WhatsApp do Mulher Demais, 991050400. Ela pergunta o seguinte, doutora, fazendo o exame de imagem e de sangue anualmente, já é um seguro detector para algum problema na tireoide? Precisa fazer com regularidade esses exames, doutora? O exame de sangue é suficiente para ver realmente a disfunção na tireoide. O exame de imagem, ele não percebe especificamente uma alteração nos hormônios, né? Apenas os exames de sangue. Então, os exames de sangue são necessários quando a pessoa tem algum desses sintomas, como os que foram listados, né, naquele quadro, mas também é interessante em todas as mulheres acima de 35 anos, pelo menos uma vez, né? E também em pacientes gestantes, né? Ou mulheres que querem engravidar. Perfeito. São importantes. Mas não precisam ser repetidos anualmente. Não precisa. Não. Tá. Se estando normal e a pessoa está assintomática, né? Não está sentindo nada, a gente pode repetir a cada 3 anos com muita tranquilidade. Perfeito. É interessante porque as disfunções costumam aparecer com mais frequência na população feminina, né? A incidência é maior em mulheres. Existe explicação para isso, doutora? Ah, sim. Todas as disfunções da tireoide e também os nódulos da tireoide são bem mais comuns em mulheres. O hipotireoidismo, por exemplo, por uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune,
tem uma proporção de mulheres para homens de mais ou menos 9 mulheres para cada homem. Nossa. Com hipotireoidismo. Isso acontece porque as doenças autoimunes da tireoide, que são a maioria das causas de disfunção de tireoide, são realmente mais comuns em mulheres. Por isso que isso acontece. Inclusive as telespectadoras bombando aqui o nosso WhatsApp, né? Muitas mulheres aqui participando. A nossa telespectadora Angélica diz que está sentindo umas landras. Ela chama de landras embaixo do maxilar. E está notando que elas estão crescendo. Por isso é tão importante a gente conhecer o nosso próprio corpo, né? Ela está percebendo aí esse sintoma. Quer saber se isso pode ser alguma alteração na tireoide, doutora? Não necessariamente. Landras, como ela fala aí no popular, são os linfonodos, né? São os gânglios linfáticos que podem ficar mais inchados por vários motivos, né? Mais raramente por doenças da tireoide, como o próprio câncer de tireoide. Ele pode dar metástase para esses linfonodos, né? Para essas landras. Mas embaixo do maxilar não é uma localização comum de metástase desse câncer de tireoide, né? Mas na região mais próximo da tireoide. Então, é só despreocupar um pouco ela, tranquilizar um pouco ela, porque provavelmente não é da tireoide. Mas é algo claro, assim, palpável, visível, quando de fato existe uma alteração, doutora? Sim. Os linfonodos, os gânglios, podem ser palpáveis, né? E algumas características, até quando a gente examina o paciente, chamam a atenção para a gente, para esse linfonodo ter alguma suspeita ou não. Por exemplo, gânglios mais molinhos, mais móveis, pequenos e até dolorosos podem ser, por exemplo, por uma infecção de garganta ou alguma infecção no dente que está fazendo aquele gângliozinho aumentar, né? Então, agora, gânglios mais duros, mais fixos, mais aderidos a estruturas mesmo mais profundas, já chamam a atenção para a gente que aquilo pode ser até alguma coisa mais grave. Perfeito. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, inclusive é o tempo, né, que você, manda a mensagem aqui pra gente. Aproveita a presença de uma especialista para tirar suas dúvidas, compartilhar experiência através do zap do Mulher Demais, é o 991050400 e eu volto logo mais. Pode ser, doutora? Pode ser, beleza, claro. Combinado então. Por voltar então, né, a conversar com mais uma Ana. Agora a doutora Ana Luísa Rolim, que é endocrinologista, está participando hoje do quadro Só Saúde. Tireoide é o tema do quadro Só Saúde de hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp. Se você vê aí de casa, você não vai acreditar. São muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vou selecionar aqui as principais, tá, doutora? Okay. Teve uma telespectadora que disse que tem 4 nódulos na tireoide. Já fez a biópsia, mas queria saber quem tem indicação de fazer cirurgia. Bom, os nódulos da tireoide são muito comuns, né? Também são mais comuns em mulheres do que em homens. E na população geral, quanto mais velho a gente fica, maior a probabilidade também da gente ter um nódulo na tireoide. E hoje em dia, com o avanço das imagens, do ultrassom, eles conseguem realmente ver nódulos bem pequenos. Então, a gente tem que se preocupar, na verdade, com os nódulos, a depender do resultado do ultrassom. O ultrassom dá muita informação para a gente. Algumas informações são importantes no ultrassom que fazem a gente suspeitar mais ou menos daquele nódulo. Suspeitar mais, que eu falo, é se aquele nódulo é maligno ou que aquele nódulo é benigno. É claro que o ultrassom não faz esse diagnóstico específico, mas dá um norte, assim, separa o joio do trigo, separa quem fazer punção e quem não precisa. Então, a gente, quando faz a punção, também tem o resultado, pelo médico patologista, da citologia, que é o laudo que vem junto com a punção, né? E aí, a gente decide, porque na punção pode vir algum resultado maligno, suspeito de maligno, ou mesmo benigno, que é quando a gente não realmente opera, tá? Então, a gente só faz cirurgia de tireoide, só indica cirurgia de tireoide, quando o nódulo na punção, no resultado da punção, é maligno ou eventualmente suspeito de maligno nesses casos. Outra situação também em que é necessária a cirurgia é quando o
nódulo, mesmo benigno, cresce muito e pode acontecer, apesar de ser mais raro, de um nódulo benigno e crescendo aos poucos. Eles crescem mais devagarzinho do que os nódulos malignos, mas podem crescer e começar a atrapalhar a pessoa do ponto de vista de sintomas compressivos que a gente fala. O que são esses sintomas? Sintomas relacionados a aperto mesmo na garganta, digamos assim. Então, a pessoa pode ter dificuldade de engolir, dificuldade de respirar, até isso quando a tireoide está realmente muito volumosa. Um bócio, né? Um aumento da tireoide muito volumoso. Aí sim, mesmo sendo benigno, é necessário cirurgia. Então, se ela, por exemplo, tiver 4 nódulos benignos, pequenos, não há necessidade de realmente operar. Faz-se acompanhamento, né? A longo prazo, realmente a gente faz esse acompanhamento com o exame de imagem, com ultrassom, e a gente consegue perceber se esse nódulo tem tendência ou não de crescer com o acompanhamento ao ultrassom. Muito bem. Mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Ele quer saber qual o tempo de tratamento para quem tem alterações na tireoide e se tem chance de o problema voltar ou não. Sim. Essa pergunta a gente vai dividir assim. As disfunções da tireoide são as disfunções relacionadas à hiperfunção da tireoide, que é o hipertireoidismo, que é quando a tireoide produz hormônio demais. E o hipotireoidismo, quando produz hormônio de menos. O tratamento é distinto nessas duas situações. No caso do hipertireoidismo, por exemplo, da hiperfunção da tireoide, a pessoa pode tomar medicamento e posteriormente até a gente consegue tirar grande parte das vezes, né? Nesses casos, sim, o tratamento é limitado com a medicação. Mas no hipotireoidismo, principalmente quando o hipotireoidismo já está bem estabelecido, que a pessoa realmente tem uma disfunção importante da tireoide, que a tireoide não funciona mais, né? Que é quando a tireoide se aposenta, digamos assim, antes. Aí sim, aí o medicamento, no caso, a reposição do hormônio da tireoide é para a vida inteira. Muito bem. Mais uma pergunta aqui. Você falou sobre a punção, né, doutora? Teve uma telespectadora que disse que fez a punção há 10 anos. Quer saber se precisa repetir essa punção novamente e em que caso ela precisaria, né, fazer isso? Ok. A punção não só precisa ser repetida quando, através dos exames do ultrassom, com acompanhamento ultrassonográfico, a gente percebe que aquele nódulo está crescendo muito, né? Então, só nessa situação é que a gente pede uma nova punção. Se o nódulo estiver estável ou crescendo num ritmo muito lento, típico dos nódulos benignos, que podem crescer num ritmo bem lento, aí não é necessário repetir, mesmo ela tendo feito esse exame há 10 anos. Não tem necessidade. Algumas pessoas aqui, né, várias compartilhando experiências, dizendo alguns sintomas, né, específicos, perguntando, mas como é que eu faço para saber se há alguma alteração na tireoide? Nesse caso, é o exame de sangue sempre para todos os casos, doutora? Isso, o exame de sangue é o exame mais importante para ver se tem alguma disfunção hormonal da tireoide. E aí, com esse exame, com o TSH especificamente, que é o exame mais importante e mais confiável relacionado aos hormônios da tireoide, é um dos hormônios, aí a gente consegue fazer esse diagnóstico. E é sempre importante repetir, confirmar, hormônio a gente tem que fazer esse acompanhamento básico. Certo. Doutora Ana Luísa, muito obrigada, pela sua participação. Boa semana para você. E volte mais vezes, viu? Percebi que tem muita gente aqui com dúvida. A gente trouxe aqui, selecionou as principais, as mais comuns, frequentes, né? Mas fica o convite para você voltar em outras oportunidades. Obrigada, Bruna. Obrigada a todos e estou à disposição para voltar. Combinado, então. Valeu, gente.